Salve Vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo. Tá pegando no Vasco? Antes vou pedir uma moral. Deixa o joinha, deixa o like, não te custa nada, cara. Deixa aí o dedo no like, curte, se inscreve, deixa o hype, comenta, compartilha. Tudo que você puder fazer para o canal ser indicado no YouTube, eu agradeço a moral que você dá diariamente aqui ao canal Vascaíno Cerrado, beleza? Olha, falei ontem ou foi hoje, nem lembro, que o Los Angeles Galaxy recusou uma proposta de 87 milhões no Gabriel Peck, né, que aí ia render uma grana para o Vasco, de mecanismo de solidariedade. Pois é, teve outro recusando uma fortuna, e agora foi o Andrei Santos, que está no Chelsea, tá? Ele recusou uma oferta de 70 milhões de euros, cara, é muito dinheiro, né? Por que um time, por exemplo, o Vasco nunca vai chegar a vender um jogador por esse preço, né? Tem que primeiro ir para um time da Europa para depois pegar uma grana dessa, que dá 445 milhões de reais. Compra uma SAF. Compra aí uma SAF de um clube no Brasil, fácil, né? De um clube grande, estou falando, né? Então tá aí uma oferta de 445 milhões de um clube árabe, só que ele recusou, tá? Recusou a oferta que renderia para o Vasco 2,5% de comissão por mecanismo de solidariedade, clube formador. Daria 11 milhões, cerca de 11 milhões de reais para o Vasco da Gama. Tá aí, então, o cara tá valorizado, viu? Muita grana, né? Ele recusou muita grana. Bom, o Vasco emprestou, não foi divulgado o nome do time, tá? Isso aí é uma matéria que saiu no All Sport. O Vasco emprestou o volante da base, Lucas Eduardo, 21 anos, ao Avaí. O Lucas Eduardo tinha sido emprestado para o Cuiabá, aí não teve muita oportunidade lá com o Guto Ferreira, acabou voltando para o Vasco e agora ele aceitou essa proposta de empréstimo junto aí ao Avaí, vai jogar lá com o JP que tá lá no Avaí também, tá? O contrato com o Lucas Eduardo, ele vai até janeiro de 2027, tá? O Vasco chegou a receber uma proposta do time da Ucrânia chamado Alexandria, só que o jogador não quis, tá? Ele não quis, ele aceitou essa do Avaí, mas não aceitou essa do time da Ucrânia e não teve negócio. Então vai jogar aí pelo Avaí. O Avaí estava bem no início da Série B e agora tá tomando pancada de todo mundo. Perdeu pro América o último jogo, 2-0. O América tá brigando para não cair para a terceira divisão. Tá aí. Na Série B, quem são os times que estão bem? Goiás, Novo Horizontino, acho que são esses, né? Curitiba, esqueci os outros que estão brigando ali pelo Z4, né? Quem tá mal das pernas é o América Mineiro, que tá brigando para não cair. O América tá mal. O Avaí tava ali brigando no início, agora deu uma distanciada, tá meio de tabela. O Remo tava bem também, até perdeu o técnico, que foi para o Sport. Enfim, tá, a Série B tá bem competitiva, bem embolada. O Goiás pegou o Botafogo de São Paulo. O Botafogo de São Paulo é outro que tá lá na zona de rebaixamento, brigando para não cair para a terceira divisão. Goiás, líder da Série B, pegou o Botafogo de São Paulo lá em Goiânia e perdeu por 3-2. Você vê como é que o trem é embaçado na Série B, né? Então tá aí, né? Boa sorte para o Lucas Eduardo no Avaí. Bom, o zagueiro do Vasco, Robert Renan, treinou ontem, não teve expediente para os jogadores, eles tiveram folga. O zagueiro Robert Renan aproveitou o dia para ir poder treinar, né? E hoje quem treinou foi o zagueiro Carlos Cuesta. Treinou com o elenco que voltou aos trabalhos hoje, tá? No CT Moacir Barbosa. Então a foto que tá aí nas redes sociais. O negão é forte, filho. O negão é forte. Agora, se jogar bola, se souber jogar bola, bom pra caramba. Porque condicionamento físico, aí se for falar, o cara tá bem, velho. O cara tá forte pra caramba, o zagueiro. Então, tá aí o Carlos Cuesta e o Robert Renan treinando, né, já para estar à disposição, não para o jogo contra o Botafogo, esse só o Robert Renan. O Carlos Cuesta não pode, por causa do que eu já falei, né? Só para escrever para se o Vasco passar do Botafogo, aí seria para pegar ou o Fluminense ou o Bahia na semifinal da Copa do Brasil. Já pensou se o Vasco passa? Oxe, cara, oh meu Deus. Não vou ficar sonhando não, porque as coisas no Vasco elas não costumam ser legais não, infelizmente, né? Então é isso, e uma informação do podcast Cruz Maltino é que o Garré, cara, ele tá fazendo um trabalho
Ele está passando por um processo de recondicionamento físico e espera ter novas oportunidades no time do Vasco. Tá? Então estava muito abaixo fisicamente, está fazendo esse trabalho à parte de recondicionamento físico. Acho que é a mesma coisa que está fazendo lá o Thiago Mendes, que chegou muito abaixo também do nível que estão os jogadores do Vasco. Inclusive sentiu a panturrilha, ficou de fora da lista de jogadores para o jogo contra o Sport. Então acho que deve estar se colocando em condição também. Tá aí o Garrett, que ninguém tinha visto mais falar sobre o Garrett, está fazendo esse processo, passando por esse processo de recondicionamento físico. Eu fiz um vídeo curto, coloquei lá no Instagram, @vascaínocerrado, e coloquei aqui no Shorts do YouTube. Vai lá dar uma conferida, mostra os lances recentes, onde o Vasco foi prejudicado pela arbitragem e tem uma cobrança ao Pedrinho, né? O Pedrinho que foi na CBF hoje, não sei fazer o quê, tá aí as imagens nas redes sociais, foi a CBF, se reunir lá na CBF, e o Pedrinho devia botar a cara para poder cobrar a CBF, porque o Vasco está sendo operado, né? Aquele pênalti nos primeiros minutos contra o Juventude e o critério que não foi marcado contra o Botafogo, né? Aquele lance que o David recebe a bola e o juiz, ao invés de dar a vantagem, dá a falta. A expulsão do Léo Jardim contra o Internacional, vai vendo os prejuízos, E no Sport, apesar dos erros do seu Klaus, a gente conseguiu uma vitória, mas a gente perde um jogador, que é o Jair, em uma entrada que o jogador do Sport devia ter sido expulso, e também o lance do pênalti, que foi uma irresponsabilidade, ou uma sacanagem, ou malandragem mesmo, né? Aquele pênalti dado pelo Sport. Então eu fiz um apanhado desses lances, coloquei num vídeo para cobrar o Pedrinho. Por que você não bota a cara? O Pedrinho apoiou o presidente da CBF lá, né? O Almir Chaud, acho que é isso o nome dele. Apoiou ele para ser presidente da CBF, tanto que o Pedrinho depois ficou desfilando aí de diretor de seleção para poder viajar com a seleção brasileira, enquanto os outros clubes queriam o presidente da Federação de São Paulo. Então você apoia o cara para agora a CBF tá metendo e ninguém tá querendo ser beneficiado não, para deixar bem claro aqui, tá? Eu não quero ajuda de CBF, dessa entidade imunda, eu só não quero ser prejudicado. E eu tô vendo o Vasco ser prejudicado sistematicamente, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e o Pedrinho, que é amiguinho do presidente da CBF, não fala absolutamente nada. Não vem a público para fazer uma pressão. Temos um jogo importante, que é o jogo da volta contra o Botafogo, na quarta-feira. E aí, CBF, como é que vai ficar? E esses erros aí grotescos, o prejuízo que foi causado pra gente em São Januário, que faz a gente ter que ir para o estádio dos caras sem vantagem, então ele não cobra. Então isso que eu fiz o vídeo para perguntar, cadê a omissão, a omissa gestão Pedrinho, que não aparece, não bota a cara para poder cobrar a CBF antes que eles tirem a gente da Copa do Brasil na mão grande de novo. E o Daronco foi o mesmo que quando a gente pegou o São Paulo na Copa do Brasil, o Vasco tinha perdido pro São Paulo lá por, acho que era 2-0, precisava reverter o placar em São Januário, começou bem pra caramba, era o seu Daronco, que expulsou, acho que foi o Léo Jabá, expulsou o Castan e expulsou o técnico do Vasco, que era o Lisca doido, sem ele fazer absolutamente nada. Tem um vídeo da Vasco TV que o Lisca tá aqui, ó, com a cabeça baixa. Do nada, o Daronco chega e expulsa o cara por causa de treta que ele tinha com o Lisca de outros carnavais. Então esse pilantra já prejudicou o Vasco na Copa do Brasil. Foi o jogo da volta contra o São Paulo, prejudicou de novo agora contra o Botafogo e ninguém se manifesta, ninguém fala nada, vai aceitando de bom grado tudo que essa entidade corrupta e bandida faz no futebol brasileiro. Curte, se inscreve no canal, vai lá dar uma curtida no vídeo, fique com Deus e saudações vascaínas.